Aqui do meu lado, sensitiva Márcia Fernandes, hoje aqui com a gente. Tem um assunto à beça, né, Márcia? Um monte de coisa. Boa tarde, tudo bem, querida? Muita coisa legal, inclusive, até filme que está passando e que tem muita gente morrendo de medo, que é o da boneca, né? Que é da Annabelle, essa boneca demoníaca. E conheço muita gente que foi ver o filme e saiu impressionado. Nem achou o filme grande coisa, mas tem medo da boneca, porque você chegou a ver o filme? Não vi ainda, mas eu teria medo, viu? Com certeza. Mesmo. Então, olha, agora, muita gente sai impressionada, muita gente tem pesadelo, é uma simples bobagem, mas assim, falam também que as pessoas que participaram desse filme, isso já aconteceu com outros filmes, com o pessoal do Iluminado também, exatamente, né? Do Exorcista, teve gente que morreu, inclusive, no Iluminado também. Enfim, diz que esse tipo de produção traz um monte de coisa negativa para as pessoas que participam. Graças a Deus, em relação a Annabelle, está todo mundo vivo, está todo mundo aí, todo mundo né? Bem, né? Mas como é que se lida com esse tipo de coisa? Quem participa e quem assiste, pega mesmo uma carga negativa ou não? A Márcia Fernandes daqui a pouco vai responder isso pra gente. Agora você vai ver uma reportagem especialmente preparada para você saber tudo sobre a Annabelle, porque não tem gente que nem sabe que o caso da boneca é verídico. Aí é que a coisa arrepia mais, né? Qual é a verdadeira Annabelle? É essa boneca mesmo? Essa é uma produção hollywoodiana? Essa é uma produção hollywoodiana. A boneca verdadeira é completamente diferente, mas a gente não vai te mostrar agora não. Ela existe, ela está trancada num museu nos Estados Unidos e ela não é como é a boneca do filme, mas ela teria aprontado tudo o que a boneca do filme apronta na telinha, na telona, na verdade. Vamos conferir agora, você já fica sabendo. Vamos lá. Com certeza, em algum momento da vida, nos assustamos. Não conseguimos dormir. Contamos e ouvimos histórias de terror. Lendas urbanas, assombração. Objetos sinistros. Bonecas diabólicas. Bem, são itens do nosso dia a dia, da infância, que de alguma forma foram possuídos pelo mal. O medo é latente, dá até arrepio. Atualmente não se fala em outra coisa, a boneca Annabelle. O cinema, há anos, utiliza-se de histórias reais e assustadoras. São filmes com roteiro e cenas de tirar o fôlego. Aquela certeza de que tudo aquilo que estamos assistindo é baseado em fatos reais, deixa até o mais cético dos seres com frio na espinha, adrenalina. No filme, a boneca Annabelle convence. O longa, dirigido por John Leonetti, é repleto de sustos e tensão. A estreia do filme nos Estados Unidos atraiu milhares de americanos. Só no primeiro final de semana, quase 40 milhões de dólares, cerca de 83 milhões de reais foram arrecadados na bilheteria. E olha, a estreia aqui no Brasil também foi um sucesso. O filme é baseado em depoimentos reais sobre a boneca. Donna's friend Lou refuses to believe the doll is possessed, a mistake he would come to regret. One afternoon, while Lou is taking a nap, he has a terrifying nightmare. Tem, lógico, o seu lado de ficção também. O sucesso é tão grande que a boneca demoníaca também está presente, olha, nas pegadinhas do Silvio Santos. Olha, essa aposta no terror, depois da Menina Fantasma e de Chuck, vem dando muito certo. Mas e você? Conhece a verdadeira história de Annabelle? How did that get in there? I swear I threw it out. Things must have got mixed up. There, she fits right in.
com a clara intenção de deixá-lo com mais medo, eu garanto. Annabelle existe mesmo e está trancada no Museu de Objetos Sobrenaturais de Lorraine Warren, o Warren Occult Museum, em Connecticut, nos Estados Unidos. Lorraine é viúva de Ed Warren. Na verdade, o casal que protagonizou Invocação do Mal, um filme de 2013. E ele é responsável por investigar mais de 10 mil casos paranormais nos Estados Unidos, entre eles o caso Annabelle. A história real é a seguinte. Em 1970, uma mulher comprou uma boneca de pano antiga. Isso mesmo, de pano. No filme, a boneca parece de porcelana, mas a Annabelle real é mesmo de pano. Olha a imagem. Bem, esta mulher comprou a boneca e deu de presente para sua filha, a universitária Donna. Pouco tempo depois, a jovem começou a perceber fatos estranhos relacionados à boneca, como se Annabelle tivesse vida, comportamentos assustadores, como aparecer em lugares diferentes da casa, braços cruzados, pernas cruzadas. Bilhetes foram escritos pela boneca. Um dia ela chegou até a ficar de pé. Depois de muitos sustos e, lógico, muito medo, a jovem, que também notou gotas de sangue na boneca, não teve mais dúvidas. Foi buscar ajuda e procurou um médium, que explicou que a boneca estava possuída pelo espírito de uma menina chamada Annabelle. A little girl named Annabelle. She was killed in this apartment. Esta menina havia morrido no prédio do qual a jovem morava. Após essa descoberta, os eventos paranormais se intensificaram. Porque Donna ficou com pena de jogar fora a boneca. Ela resolveu continuar com ela. Bem, este foi um erro muito grande. Donna tinha um amigo chamado Lou, que nunca gostou da boneca. O que foi determinante para isso é que em uma noite Lou estava dormindo. Acordou em pânico, desesperado, com medo, e teve a certeza de que a boneca estava tentando enforcá-lo. Depois disso, a universitária não sabia mais o que fazer e pediu ajuda a um famoso casal de caça-fantasmas, o casal Warren. E a descoberta não poderia ser outra. A boneca Annabelle, na verdade, foi possuída por um demônio. Who are you? Era manipulada por uma presença não humana. E esse espírito não queria ser a boneca. Ele estava tentando possuir um hospedeiro humano. Olha, a descoberta foi assustadora. Foi necessário um exorcismo, bênçãos na casa. A boneca chegou a levitar várias vezes. Demonstrou ódio, sarcasmo, o verdadeiro mal. Depois disso, o casal pegou a boneca e a enclausurou em uma caixa de vidro. E ela está exposta justamente no museu em Connecticut, nos Estados Unidos. Essa história foi o ponto de partida para criar a narrativa no longa. É uma história macabra, assustadora, dá arrepios, medo. E duvido que você, o mais cético e corajoso dos seres, tenha a audácia e a frieza suficientes para tirá-la da caixa de vidro e levá-la para sua casa. John? Is everything all right? Oh my God, you're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside and call an ambulance right now. Go! Para vocês terem uma ideia, ainda hoje, anos depois, há boatos que mesmo presa, sem se mover, a boneca pode ser a responsável pela morte de um jovem que chegou a debochar da história, bateu no vidro, tudo lá no museu. E quando estava a caminho de casa, bateu a moto e morreu.
He died instantly when he hit a tree head-on with his motorcycle. Annabelle está presa, enclausurada. No entanto, o que garante que este demônio que habitava seu corpo não está esperando só uma chance de sair? Olha, depois de saber a história real de Annabelle, você gostaria de ter esta boneca no seu quarto? Acho que não. Essa é a pior cena do filme. Essa é a cena que você arrepia realmente e fica impressionada, porque parece aquela menininha que eles já sabem que é do mal, né? E vai para fechar a porta, ela já se transforma numa adulta e já vem para matar. Na verdade, é tudo tão rápido que, nossa, impressiona mesmo. Mas também acho que é a única cena. Olha, antes da Márcia Fernandes comentar isso aqui com a gente, tem os 6 fatos reais sobre o filme Annabelle. Para você que for assistir, já está sabendo direitinho, né? A Annabelle trata-se de uma boneca. Ela foi adquirida por uma mãe nos anos de 1970 para sua filha Donna, em seu aniversário de 28 anos, como a Cíntia contou para vocês. Vamos fazer um resuminho aqui. O brinquedo começou a se mover pelo apartamento e a deixar mensagens que Donna não a possuía. O primeiro contato de Donna com uma médium a fim de pedir ajuda revelou que a boneca era habitada pelo espírito de uma menina de 7 anos chamada Annabelle Higgins. O primeiro contato de Donna com uma médium a fim de pedir ajuda foi esse. 3. A boneca tentou estrangular Lou, amigo de Donna. Assim, ela foi atrás dos Warrens pedir auxílio e que descobriram que a Annabelle era possuída por um espírito demoníaco não humano. Eles, então, que pesquisavam casos sobrenaturais, espíritos, coisas demoníacas, esse casal realizou um exorcismo e removeu a boneca do apartamento da Donna, essa garota de 28 anos que tinha ganho essa Annabelle da própria mãe. A boneca também, enquanto eles levavam a boneca Annabelle para casa, tanto a direção quanto os freios do carro do casal Warren falharam. O brinquedo foi para o Museu do Oculto na casa dos Warren e tem um case especial, uma vez que várias portas da casa foram destrancadas sozinhas depois que ela chegou. Dizem que todos os visitantes do museu que alguma vez insultaram ou ridicularizaram ou apenas riram da Annabelle acabaram envolvidos em acidentes fatais. Sei lá, gente, para que eles mantêm a boneca, né? A boneca de pano em si pode ficar trancada naquela caixa em que ela está. Olha aí, no centro, com essa cruz em cima, é a Annabelle original. Tem nada a ver com a boneca do filme, em porcelana, toda super produzida, porque é filme na verdade. Mas mesmo daí de dentro, as coisas acontecem. Por quê? Porque a boneca está presa, esse corpo de pano está preso aí. Mas o espírito demoníaco está solto. Isso não é limite para ele, né, Márcia? Não é limite nenhum. Como é que você vê tudo isso? Conta pra gente. Pela leitura, pelo que a gente entende, infelizmente não é alma, demoníaco mesmo, não é espírito, não é encosto, não é obsessor. Então é assim, é uma alma do inferno, quer dizer, Satanás, satânico, que vem mesmo perturbar. E ele faz o quê? Ele quer assustar mais ainda, como ele não consegue se materializar, ele fica perto da boneca, ele meio que brinca com a boneca para assustar o pessoal. Mas ele anda pela casa toda, ele tem esse poder assim. Infelizmente isso existe, é mais difícil acontecer, mas existe o poder demoníaco entrar numa casa e provoca mesmo acidente, porque ele fica no carro, tipo assim, é incrível falar isso, mas ele mexe no acelerador, ele tem ele é invisível na direção, então a pessoa pensa que tá lá dirigindo, mas ela perde totalmente o controle. Isso acontece. A casa pode pegar fogo também, a casa, enfim, as pessoas se machucam, as pessoas começam a se assustar, as portas abrem, bate tudo, é terrível. E precisa de muita oração
para você tirar esse polo negativo da vida de alguém. Eu vou te dizer, fazer um filme desse, eu acredito muito num padrão vibratório baixo. Se os meninos que estão fazendo o filme, os atores, forem assim, leves, não sugestionáveis, o que é muito difícil, pode não acontecer nada. Ai, mas sabe, mexer com esse tipo de energia, não é bom, né? A pessoa começa a ficar assustada. Abaixa o padrão vibratório, existe aí espíritos zombeteiros assistindo tudo isso, aí é uma loucura. Aí o caminho fica aberto para eles. Também, verdade, exatamente. Você abre um portal, porque na verdade é um portal que está aberto. A vibração é baixa, né? Baixíssima. Baixíssima, baixíssima, baixíssima. Você sabe que em casos que acontece isso, eu morro de dó, mas os animais morrem. Os cachorrinhos. Eles são mais sensíveis eles morrem, mesmo. Pois é, os gatinhos, os animais, eles morrem do nada, ou adquirem câncer. Certo. Do nada, não é bem do nada. Negativa, é aquilo que vem lá, vibratório. aquilo lá de baixo, cinza, negro, escuro, que não tem vida, porque olha, me arrepia inteira. É coisa que nem vida tem, é uma coisa muito ruim. É Satã, né? Então, muito respeito com essas coisas. Eu acredito muito que esse filme seja verdadeiro, verídico mesmo. Ele é baseado em histórias reais. Criaram uma trama central em relação a isso, mas é baseada já nessa história que começou lá nos anos 70. Agora, quem participou do filme, quem assiste o filme, principalmente quem assiste, porque isso diz respeito à maioria, todo o público que tem ido ver. Baixa o padrão vibratório também, melhor chegar em casa tomar um banho de sal grosso, como é que faz? Então, é assim, nós temos uma tela prânica, que a gente chama, ela fica exatamente o que você explicou outro dia, quando tem um depressivo, parece que ela rompe. Ela fica entre o inconsciente, bem na cabeça da gente, entre o inconsciente e o consciente da gente. Se assiste um filme desse, você se assusta, né? Então você vai criando alguns furos nessa tela prânica. Isso é terrível, porque você vai conseguir se comunicar com quem está por perto. Entendi. Com outro tipo de almas que estão por perto. Então eu aconselho assim, eu acho o máximo. Quem tem muita depressão, inclusive que o pessoal do Face, tem tanta gente que se manda beijo e tem depressão, toma banho com água, faz um chá de boldo. É o único banho energético que a gente pode tomar na cabeça. Tá? Então faz um chazinho de boldo. Vem do lugar desse, faz um chazinho de boldo, ou tá mal, ou tá muito depressivo, ou tá com a tela prânica totalmente furada, toma um banhinho de boldo. No dia de hoje, sexta-feira, que é o dia em que Jesus comanda o planeta. Todos os dias nós temos um santo cuidando do planeta, mas sexta-feira é o dia dele. Aliás, você falou uma coisa super bonita. Legal. Que hoje todos os anjos estão na Terra, isso? Cada dia nós temos um anjo e um arcanjo comandando o planeta. Sim. Hoje, são 5 dias só que os 72 anjos estão na Terra. Então é dia de a gente acender uma velinha branca, põe um copinho com água do lado da vela, para cuidar dessa vela, agradecer demais a presença deles e aproveitar, né, que a gente não é bobo nem nada, pedir um milagre. Né? Peça o seu milagre. Hoje é um dia muito importante e os anjos estão aí para cuidar da gente, os 72. Não é legal isso? E toda sexta-feira quem comanda a Terra é Jesus. É isso? Que lindo. Por isso que é bom a gente tomar sexta-feira, para o pessoal que tem insônia, por exemplo, uma aguinha de arroz, que arroz é branco e você imagina Jesus ali. Pega um arroz cru, macera, aquela aguinha, dá um banhinho na sua criança que não dorme, ou você que não dorme também, toma um banhinho de água do arroz, resolve. Olha que bárbaro isso, né? Agora, em relação a Annabelle, a boneca verdadeira que teria provocado todo esse estrago que vocês estão vendo, para que deixar no museu então? Se essas são as imagens do museu, o Museu Americano, lá em Monroe, onde está a boneca, porque é um museu só de coisas e casos sobrenaturais, de objetos envolvidos em casos sobrenaturais. Deus me livre a entrar num lugar desse, né? Mas tudo bem, eu sou sugestionável. Aí a boneca Annabelle está lá. E vocês viram que é uma das poucas peças desse museu que está fechada
numa caixa, justamente porque, no caso, ela se movia para todos os lados e acabava matando mesmo as pessoas. Não é melhor tirar, queimar a caixa, queimar a boneca, fazer o quê para acabar com isso? Se as pessoas que vão lá olham para ela ou riem dela ou insultam, porque tem muita gente que não acredita mesmo, é um direito de cada um, cada cabeça uma sentença, e para essas pessoas muita coisa ruim teria acontecido. Acabar com isso, aliás, acabar com esse museu inteiro, né? Assim, o certo, né, um exorcista, seja ele padre, pastor, o que for, o certo é você pegar um objeto desse que é um polo negativo na Terra. Certo. Ela é um polo, essa boneca. Você pegar, queimar, mas queimar muito e depois fazer um bom buraco, não é um buraquinho não, bem fundo, e a Terra vai cuidar disso. Quer dizer, não basta queimar, tem que enterrar também. Tem que pegar tudo que sobrar do que está queimado e enterra lá embaixo e ali fica e pronto, sabe? Assim você termina, pelo menos com esse polo negativo que ele adorou. Né? O demônio adorou essa boneca, adorou esse polo. Então, pelo menos esse a gente acaba. Tá certo. E assim, o museu, então, como um todo, é um tremendo de um polo negativo mesmo. Deus me livre. Eu tenho dó de quem trabalha num lugar desse. E quem passa por lá também paga para ir lá, né? A gente paga para ir lá, de repente sai com dor de cabeça mesmo, sai estressado, cansado, brigando. Por quê? Porque é um polo negativo do planeta, é um lugar ruim, é um lugar pesado, sabe? Quer dizer, quem assiste o filme, chega em casa um bom banho de boldo, esse pode ser da cabeça aos pés, para quem passa pelo museu, porque o museu existe, está ativo, não são só imagens, não. Ele está funcionando normalmente. A Annabelle é conhecida desde os anos 70, bota mais de 40 anos aí, né? As pessoas estão passando por lá normalmente. Essas pessoas também é bom tomar esse banho de boldo ou precisa de uma coisa a mais? Bom, eu acho maravilhoso também, só pode ser o máximo 2 vezes por semana, é bom que se explique aqui, um banho de sal grosso. As pessoas ficam tomando muito banho de sal grosso, é importante que a gente explique. Ele tira a energia eletromagnética negativa do corpo. Mas se a gente tomar muito, ele vai queimar a nossa aura, literalmente. Então não, 1 vez por semana, 2, e não pode ser na cabeça. Eu acho importante do pescoço para baixo. Tá certo, então. Bom, vamos falar de uma outra coisa, não é? Muita gente aí falando em relação ainda à figura do padre Marcelo Rossi. A Márcia é super admiradora do padre também. Você queria falar alguma coisa sobre ele espiritualmente, Márcia? Pois é, né? Nós estamos... Ele está assim, com cara de dor. Nossa, essa foto, então, nós todos da minha turma do Face, todos nós estamos orando para o padre, para que ele se restabeleça. Como ele disse, ele entrou numa depressão tremenda, e Deus sabe o que é uma depressão. Então, ele como um polo positivo do catolicismo e de Deus nesse planeta, merece as nossas orações, as nossas energias, e pedir que ele fique logo restabelecido. Eu estou muito triste, eu acho que assim, ele precisa correndo de orações, e de médico ele deve estar sendo tratado, claro, né? Mas assim, olha aquilo que ele fala, ele faz a conexão direta dele com Deus, isso está dando forças para ele. Mas você viu ele no Altas Horas? Ele tem energia para cantar. Você viu que ele conversa? Ele tem energia para cantar. É o que ele fala, a saúde dele tá bem, mas assim, a figura é muito diferente daquela que a gente estava acostumado, e as pessoas... É uma figura mais de dor, né? De sofrimento. E ele mesmo disse no programa Altas Horas, é muito triste a depressão. Vocês não fazem ideia. Se não fosse Jesus, eu não estaria aqui. Então, boa sorte para ele. Vamos orar. Eu acho importantíssimo que o Brasil todo ore para o Padre Marcelo. Tá certo, então, né? Tá todo mundo orando por ele. Ele sempre rezou por todos nós, né? Agora é a nossa vez também. Ele tá bem, ele tá conseguindo, como a gente fala assim, cumprir todos os compromissos dele, mas a gente quer ver Padre Marcelo desse jeito, da outra foto, novamente. Aí fica todo mundo com o coração mais tranquilo, viu? A gente tem outros casos para serem analisados aqui. E a gente tem um VTzinho, porque o Agnaldo Timóteo fez aniversário, né, na quinta-feira passada. Nessa segunda agora que passou, ele esteve aqui no nosso programa para comemorar conosco, quando a gente recebeu um aviso do médium Jardel Gonçalves, lá do Paraná, de que o espírito do Nelson Ned estava aqui no estúdio, estava aqui no nosso sofá, porque a amizade deles, claro, a morte não é o limite, e que o Nelson Ned saudou
estudioso Nelson Ned protege o Agnaldo Timóteo. Então eu queria saber a sua opinião. Aliás, eu não só, porque desde que a gente comentou isso aqui no programa, nesse dia que o Timóteo estava aqui, vocês vão ver o VT, todo mundo pergunta para a Márcia, Márcia Fernandes, assim, a gente falou, vamos perguntar. Então daqui a pouquinho ela dá a resposta. Vamos ver esse trechinho onde, acho que foi o Nordelo, né, que recebeu essa mensagem aí do Jardel Gonçalves. Vamos lá. Estávamos falando agora do Padre Marcelo, vi a capa do seu CD. Uma coisa curiosa, a Sônia falou aqui durante o intervalo, ele já está do lado do Moisés. Eu não entendi. Agora me chega uma mensagem aqui de que um médium está dizendo que tem um raio de luz ao seu lado e que sente a presença de Nelson Ned aqui no palco do programa. Agora isso foi? Todos sabem do amor que eu dediquei ao Nelson, do que eu sofri com a enfermidade do Nelson, do que eu tentei ajudar. A Sônia me ajudou, o Silvio Santos me ajudou, o Jô Soares me ajudou, Raul Gil ajudou, mas os milionários não ajudaram. Eu mandei pedir, vamos dar uma ajuda para que o Nelson possa achar que não pode trabalhar, que ele possa viver com um pouco mais de dignidade. Meus colegas não foram legais, meus colegas foram muito avaros, muito pão duros, foram muito miseráveis. É uma coisa terrível. A gente, quando morre, não leva o dinheiro no caixão. Aprendam isso. Por mais rico que sejamos. O médium Jardel que mandou essa mensagem. Por mais dinheiro que tenhamos. Acredita nessa presença? Acredito. O Jardel Gonçalves mandou agora? Mandou agora. Você está vendo o programa aí. Tem aqui a presença. Eles falaram assim, vocês têm aí a companhia do Nelson Ned. Ele foi tão importante para mim que eu saí daqui e fui ao México ver um show dele. Saí do Rio de Janeiro e fui ao México. É um show no Hotel del Prado. Foi uma coisa iluminada. Ele impecável. Depois eu fui a Nova York assistir um show do Nelson Ned para o público cubano. Lá tinha um clube do público cubano. A mesma coisa. Gente, que era uma coisa emocionante. E ele fez o Madison Square Garden 1 ou 2 vezes entupido. Isso quase não aconteceu nada aqui no Brasil. A Globo tinha um piedoso preconceito contra o Nelson Ned. Ouvi dizer que era o Boni, o Boni é uma pessoa amada por todos nós. Mas ouvi uma vez dizer que o Boni não queria a imagem do Nelson Ned. Até um dia eu vou perguntar isso para o Boni. Você não mesmo, é isso? Não queria o Nelson Ned. E é uma pena que o Nelson Ned, senhoras e senhores, só Roberto Carlos fez e faz mais sucesso do que fez Nelson Ned. Ninguém mais. Nem Jorge Ben, nem não sei o quê, nem só Nelson Ned e Roberto Carlos foram verdadeiramente grandes ídolos no mercado latino. Os outros fizeram sucesso, como é o caso do Paulo Sérgio, o Zé Augusto, o Antônio Marcos, o Altemar Dutra. Mas o Nelson Ned e o Roberto Carlos sobravam muito bom. Né? Tá aí, né, gente? Daqui a pouquinho Márcia Fernandes responde aqui para nós. O espírito estava aqui mesmo, esse raio de luz é a proteção do Agnaldo Timóteo, o espírito do Nelson Ned, tá? Bom, vou voltar a conversar aqui com a Márcia Fernandes, saber dessa história que teria acontecido aqui mesmo no nosso programa na última segunda-feira, né? Márcia Fernandes, como é que você vê tudo isso? Vejo com uma naturalidade, uma alegria muito grande. Pelo vídeo, eu não consegui ver o Nelson, mas eu vi luz sim do lado do Timóteo. E assim, viu? Eu vi bem do outro, ele estava sentado, estava desse lado aqui. Certo. É assim, os artistas, a gente parte de um princípio que a morte não existe, que continua, né? Sim. Existe um plano, quinto plano acima do nosso, ele se chama André Luiz Nosso Lar. Ele fica paralelo ao Rio de Janeiro, lá para cima. Esse plano, os desencarnados que estão bem vão para lá. Dentro deste plano, existe um plano que o dia que você for, com certeza é para lá, que é o Vale dos Artistas. Entendi. Então, todo aquele que trabalha com arte... Os artistas, jornalistas, tem outro plano, não vem não. Tá bom, mas é lindo lá, Sônia. Tá bom. Então, esse Vale dos Artistas, os artistas vão para lá e se recuperam e são tratados espiritualmente. É lógico que o Agnaldo, sendo tão amigo dele, muito, é uma coisa de amigo e irmão, não é? Irmão de alma. Isso mesmo.
que é muito mais até do que irmão de sangue. Com certeza, o Nelson Ned acompanhou, viu que ele estava fazendo uma entrevista e ficou perto. E um sensitivo. Aniversário também, né? Com certeza. Acho que isso era uma data festiva para o Timóteo. 78 anos de idade e 50 de carreira como cantor. Todas as festas são importantes, os aniversários, porque os nossos amigos espirituais vêm falar com a gente. Eles vêm, eles têm essa... eles são liberados para isso. Então, com certeza, ele estava aí, eu tenho absoluta certeza que ele está bem, que ele foi inteligente como aquele menino era, foi rápido, porque é uma questão de inteligência, até você viver bem após a morte, e está ajudando o amigo, intuindo o amigo. Isso não quer dizer que ele é um anjo. Iluminando o caminho. Dando algumas intuições, falando, olha, não vai por aqui, vai por lá, olha, eu estou aqui, eu continuo teu amigo, eu gosto de você. Não é um anjo, mas seria um guia. Seria um guia, seria um mentor. Seria um mentor. Tá? No plano que ele está, ele seria um mentor. Lógico que não é um mentor que vai acompanhar o resto da vida, mas naquele momento a gente vai chamar de mentor. Entendi. É muito interessante isso e se dá nas festas. É bom que se diga, Sônia, que é assim, no dia que a gente nasce aqui na Terra e o dia que a gente morre ou desencarna, é importantíssimo, porque existe essa festa no céu. E o dia, por exemplo, que meu pai desencarnou ou que meu pai faz aniversário, eu sei que ele também de lá pode estar comigo. Então, tanto eu posso viajar à noite, eu faço bastante sonhos, que não são sonhos, são viagens, a gente viaja no astral, eu posso ir e o meu pai pode vir. Então são dias bárbaros e que a gente tem que ter um certo respeito, ficar bem, orar, não chorar, sabe? Orar e falar assim, você está bem, pai? Um beijo para o senhor. Eu acho tão importante isso porque a comunicação existe, ela existe, é de verdade mesmo, isso também acredito, viu? Olha, tem um vídeo que a Márcia Fernandes queria falar sobre ele, porque ela diz que ele é muito impressionante. Eu não vi, ele está na nossa lista de vídeos que ela comenta, é o vídeo de número 20 aqui na nossa lista, viu, diretor? Que é o seguinte, cientistas em um submarino, olha, até debaixo d'água tem coisa, né? Teriam gravado a primeira imagem real de uma sereia, ou seria um alienígena, né? A gente tem caso também de gente que viu fada em câmera de segurança. Isso aí o que é? Esse é o submarino? E onde é que é? Esse é feio, mas é o comandante, acho, né? Não dá para assustar também. Olha, ele leva um susto. Vai aparecer depois. Olha a mão. Olha, parece aqueles de seriado antigo de ficção nacional que do... Olha lá, pronto, é isso aí. Nossa! Isso não é sereia, nem aqui nem na China, né? Isso é um alienígena mesmo. Com certeza. Não tem nada de humano isso. Nada. Quem é esse? Dr. Robinson, no, sorry, can we play that back, please? Can we get the footage of that back up there? Can we, in fact, why don't we take both cameras, first and second sync, and let's roll them together? Can we do that? Take a look again. São cientistas discutindo essa imagem. Tá vendo? Nem eles estão conseguindo explicar, porque numa primeira impressão, puxa, se faz de tudo em termos de cinema no mundo. Cada efeito, um parece mais real que o outro, e são coisas fantásticas. Então, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é justamente, isso daí é uma montagem, não é? Com um ser esquisito aí, parece realmente um ET, e tudo bem, é feito para a internet, para assustar, para existir lá a repercussão, a polêmica, isso, aquilo, mas não. Essas imagens, elas foram analisadas por cientistas, se eu não me engano, no Reino Unido, e eles também não chegaram a uma conclusão. Eles acham só que de fato é um alienígena. Agora, como tá ali, como veio parar, se é dali mesmo, né? Se não é, ninguém sabe. Como é para você, Márcia? Você sabe que no fundo do mar
a gente chama, os peixes, eles têm alma coletiva ainda, né? Estão bem abaixo da gente. Para mim, um alienígena, eu já vi. Você já eu quase morri. É mesmo? Eu detesto ver alienígena. Sim. Eu passei muito Mas mal. eles aparecem assim como espírito também? Para mim, eles eram meio-dia. E nós eram 11 mulheres. Certo. Nós estávamos ao ar livre, num espaço, imagina, passando fome. E de repente, apareceu. Duas de nós vimos e as outras viram, eles balançaram todas as plantas do lugar. Foi muito ruim. Eles parecem uma árvore, são do tamanho da gente e tem esse olho assim, com aquela olho é estranhíssimo, né? Então, eu acredito sim, eu não sou expert no assunto, mas eu vi. E assim, é um alienígena do fundo do mar. Quer dizer, existe esse tipo de vida, portanto, embaixo do mar. É assustador, né? Não duvido, sabe por quê? Eu estava lendo uma reportagem ontem ainda que 90% do que existe debaixo dos nossos oceanos a gente ainda não conhece. E tem aquelas profundezas onde os raios do sol não chegam. Então absolutamente escuro. Os peixes são cegos, né? Eles têm sensores que os guiam, mas eles não têm, porque não precisam da visão. Ali não existe o que você possa ver. Então, vai saber, parte do princípio que é o seguinte: se é uma cratera, né, que nem o sol não chega, a lua não chega, quem está lá é primitivo demais. Certo. Então, com certeza, esse menino, esse ET aí, não é do bem. Certo. Ele é muito primitivo, ele vai querer fazer mal pra gente, e etc, etc. Por quê? Porque ele está lá embaixo, sem nada de bom. Ele ainda está evoluindo. Eu acredito muito e me assusta demais essa história de ET, e eu tenho que dar o meu testemunho. Nós vimos e ficamos muito assustadas. Era um monte de mulher que se assustou demais. Bom, e tem o caso do ET de Varginha também, que até hoje dá o que falar. E muita gente diz que a gente veio também, ser humano, das profundezas do oceano. Eu acho mais bonito dizer que a gente veio do espaço, né? Do céu, das estrelas, que nós somos poeira de estrelas. Aí eu acho mais legal, na verdade, viu? Bom, de volta aqui ao nosso programa, daqui a pouco a sensitiva Márcia Fernandes também falando sobre essa história de que o fantasma da Eliana vai aparecer para Cora na novela, se isso é possível na vida real, porque a Eliana, antes de morrer, percebeu que a irmã deixou, né? Não chamou ambulância coisa nenhuma, não chamou socorro coisa nenhuma, então agora ela voltaria para apavorar, para cobrar, ou então ser aí o reflexo do peso na consciência da Cora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas agora eu vou chamar para vocês uma reportagem sobre um antigo, não tem umas imagens, não é? Umas imagens, porque o antigo Hospital Matarazzo aqui em São Paulo, que vai ser demolido para dar lugar a um tremendo arranha-céu, uma torre, como costumam chamar esses prédios altíssimos, não é? Ele serviu de cenário. Olha, esse é o Hospital Matarazzo, completamente desativado. Aí tinha uma maternidade também, mas era um hospital de atendimento, ou seja, é um lugar onde surgiram vidas, nasceram, né? Muitas, milhares de pessoas, algumas pessoas que depois ficaram muito famosas também, mas também um local de dor, de sofrimento e de morte. E um local totalmente em decadência, apesar de ser uma linda peça arquitetônica. Então, o que eles resolveram fazer? Antes da demolição, esse local, olha só, esse corredor, você tem que entrar sozinho, atravessar sozinho, para você ter a sensação da solidão mesmo, e do que metade dele foi limpo, metade dele tá igualzinho, coberto de poeira e tudo, do jeito que quando o hospital começou a entrar em decadência mesmo. Muita gente já demoliu alguma parte. Olha como ele está completamente destruído, ele é imenso, ele é enorme, né? E aí dentro que teve a exposição, uma exposição muito linda, por sinal. As pessoas que foram ficaram encantadas, não só com a arquitetura, com o prédio, que ele está praticamente inteiro, vocês estão vendo, mas por dentro já era, né? Ele já está bem destruído, na verdade. É uma pena que vão demolir. Para mim isso tinha que ser tombado pelo patrimônio histórico, tem tudo a ver, né, com a história da cidade, mas serviu como palco da exposição.
que teve até que ser esticada, porque foram milhares de pessoas que entraram nesse local, onde existe até uma capela, como eu disse para vocês, e passaram por uma série de emoções, mas principalmente aquela sensação de que, ai meu Deus, será que vai aparecer alguma coisa por aqui? Ai meu Deus, será que alguém vai me pegar aqui dentro, né? Então já a Márcia fala para todos vocês que passaram por essa exposição o que devem fazer, se é que devem fazer alguma coisa, né, Márcia? Mas ó, aguarde, você foi na exposição do Hospital Matarazzo, terminou no último dia 19, hoje é dia 24, faz pouquinho tempo, né? Os anjos, eles fazem tanto milagre no dia de hoje. Fazem, né? Nós estamos no ar faz tempo, né? A gente está fofocando aqui. Mas hoje a gente está falando uma coisa importante, porque a Márcia está batendo na tecla da importância do dia de hoje. Os 72 anjos estão na Terra. Isso só acontece 5 dias no ano? 5 dias no ano. E hoje é um desses dias. É o último dia desse ano que acontece, dia 24 de outubro. Ai, sabe, você que está querendo um milagre, a cura de umas doenças, de tudo. Hoje é dia de pedir. A vibração é fortíssima, positiva, né? De paz, de amor, divina, é cor de rosa. Hoje a vibração está rosa, sabe? O coração rosa, sim. A vibração está toda rosa. Então, poxa, quem está triste, quem está com a mamãe no hospital, sabe? Passando por algum problema muito peça um milagre, sério, né? Se você tiver merecimento, e eu espero que tenha, é um dia muito importante, muita chance de receber mesmo, né? Nossa, muita chance das dádivas dos anjos chegarem até nós. Hoje é muito forte. Tá vendo? Muito importante, realmente. Vamos falar da exposição que houve aqui em São Paulo, repercussão internacional, inclusive, não é? Porque é uma maneira de se resgatar uma construção, uma peça arquitetônica, de fazer uma despedida também dela com arte. E quem idealizou queria mostrar justamente isso, feito no Brasil, como o Brasil é capaz. Então ela é decadente por fora, por dentro, mas o que foi mostrado lá em termos de arte é uma coisa muito bonita, na verdade. Só que metia um pouco de medo nas pessoas. E andar num lugar desse, onde já teve tanta dor e sofrimento, apesar da capela, apesar da maternidade, que simboliza a vida, como é que é? Milhares de pessoas passaram por essa exposição. Bom que elas façam alguma coisa ou curtiram, tá tudo bem, já acabou faz uma semana mesmo, como é que é? É tal história, né? São pessoas mais suscetíveis a lugares assim. Se o lugar é terrível, aí nós temos duas coisas. As paredes, elas têm alma, na verdade. O que tem nessa parede? Formas, pensamentos de pessoas que por ali choraram muito, muita tristeza. Então, fica um lugar triste. Mesmo. Total. Precisa pintar. Aliás, uma dica. A gente sempre pinta uma casa de cal para tirar essas impressões e depois a tinta. Entendi. Então, assim, lógico que essa parede é de dor, lógico que imprime sofrimento. E o lugar, almas, aí já são almas, que das trevas, elas querem um lugar assim, sujo, infelizmente imundo, decadente, né? Escuro, e elas ficam vagando aí como se fosse a casa delas. Eu acho muito ruim. Eu não acho nada bom, não. Eu acho que eu, por exemplo, se fosse... Para a exposição ele foi todo limpinho, tá, gente? Tá, mas ele é decadente. A parte da exposição foi maravilhosa, né? Mas assim, vamos falar do prédio. Tá. Eu entrando nessa ruína aí que eu tô vendo. Eu acho ruim. Eu acho que a pessoa, no mínimo, tem que chegar em casa e orar um salmo, por exemplo, que salmo é maravilhoso. O salmo 66, em voz alta, que ele espanta o espírito do mal. Tá. Espírito não é do mal, espírito que não esteja bem, porque são pessoas que não aceitam a morte. Não te deixam bem tão bem. Nossa, né? Acaba com a pessoa. Ela começa a ter dores no corpo, não dorme direito. Ai, pra quê? Então, ora, pega a Bíblia, abre a Bíblia, ora em voz alta o Salmo 66, que com certeza os espíritos que estão por perto, vão todos embora. Tá certo. Então, mesmo já tendo acabado uma semana, mesmo que você passou lá no começo, no meio ou do final da exposição, apesar de linda e ter saído de lá admirado, essa coisa toda, não custa nada fazer o Salmo 66. Algum resquício da memória de dor que existe dentro dessa construção pode ter ficado em você. Pra quê? Não custa nada tirar, na verdade, né? Exatamente. A mesma coisa acontece, Sônia,
É um hospital normal. O que você pode... Tem só sofrimento. As pessoas estão sofrendo. Então, chega em casa, leia o Salmo 66, que você vai estar fazendo até um favor para algumas almas que estão por ali sofrendo e que te acompanham até em casa. Isso é terrível. Tá certo. Bom, já já a gente vai falar de espírito de novela, mas coisa que acontece também na vida real. A Eliana, que morreu na novela, vai voltar para assombrar a Cora? Ou é só delírio, só alucinação? Qual a diferença entre uma coisa e outra? Já já a sensitiva Márcia Fernandes conversa aqui agora. Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? Tem perguntas, inclusive, para Márcia Fernandes, a Laura Laurentes querendo saber se essa vela que ela falou para acender para os 72 anjos que hoje estão na Terra, beber, mas pode beber porque com certeza ela vai estar energizada com a luz e a sabedoria dos anjos. Tá certo. A Cintia Lima, nossa repórter que fez a matéria da Anabelle, está falando que a Anabelle, para ela, nem pensar, não quer nem passar perto, na verdade, viu? Muito legal. Olha aqui, a Márcia vai falar da história da novela, tá até aqui na capa da revista Tititi, a última edição que a Marcinha Proveza deixou aqui com a gente, tem essa chamada de capa aqui dizendo o seguinte: espírito de Eliane inferniza a vida de Cora. A Eliane morreu na segunda fase já da novela, porque a irmã, a Cora, não chamou socorro para ela, queria mais é que ela morresse, na verdade. E agora começa a aparecer. O autor Aguinaldo Silva está dizendo que pode não ser um espírito, mas pode ser alucinação por parte da Cora, que de alguma maneira teria aí a consciência pesada, começaria a enlouquecer com todas as próprias maldades dela, e aí viraria alucinação. Uma coisa, outra coisa é outra coisa, mas uma coisa é uma coisa. Exatamente, aquela coisa aquilo que eu te explico da tela prânica ou tela que nós temos, que ela rompe em pessoas com muita ira. Por exemplo, a pessoa que está assistindo a gente, que é muito nervosa, irada, que nem essa Cora, que vive na ira, ela tem a tela dela estourada. Ou seja, ela pode estar para o subconsciente dela lidando para o consciente, e ela está enlouquecendo, então ela está criando mentalmente essa culpa dela veio para o consciente. Ou ela pode sim estar tendo comunicação com uma alma muito sofrida, que eu acho a alma da irmã dela, e eu acho que não foi resolvido esse karma. Isso se chama karma familiar, porque ela deixou, vamos imaginar, ela deixou a irmã morrer, ela não acudiu. Isso. E elas já eram irmãs, elas tinham que se amar. Quer dizer, ela foi, a desencarnada foi embora com a maior mágoa. Volta para cobrar? Volta para cobrar. Isso não, quer dizer, ela não tem luz, né? Porque se ela tivesse luz, ela não estaria ali. Mas volta e fala assim: e agora? Agora você vai ver, você está fazendo tudo errado. E como ela é muito irada, ela tem essa comunicação mais fácil com o espírito. Então pode acontecer as duas coisas, que a parte espiritual existe e que um espírito possa voltar para cobrar, isso realmente, né? Bom, agora nós vamos pegar agora os contatos da Márcia Fernandes, está todo mundo aí querendo saber, né? E a Márcia conta aqui pra gente. Vamos lá, Márcia Fernandes, o Instagram é @MárciaSensitiva. O e-mail www.marciafernandes.com.br. Por esse e-mail você pode pedir o livro? Pode. Então tá aqui, olha o livro. Esse é um dos livros, tem vários lá, você escolhe o seu, Banhos Rituais e Dicas. E o telefone, Márcia? 3711-0180. 011, tá? Certo, 011, tá aí, viu? Obrigada, Márcia, mais uma vez. Show de bola, sempre a sua presença aqui. Estamos indo embora, a gente se vê segunda-feira com mais um A Tarde é Sua. Super beijo, tchau, tchau.